Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, eu leio assim: Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Todos nós, meus irmãos, quando nascemos, passamos a fazer parte de um reino. Que reino é esse? O reino dos homens, o reino humano. Acontece que esse reino pode, e muitas vezes tem sido abalado. Na maioria das vezes, esses abalos, eles são restritos a algum ponto ou região, mas às vezes o abalo é grande e atinge muitas regiões e até mesmo todo o reino. E agora mesmo nós estamos vivenciando um desses abalos, que está atingindo todo o reino dos homens, causado aí pela pandemia de coronavírus. Mas o texto nos dá conta que há um reino que não pode ser abalado. Que reino é esse? O reino dos céus. Esse reino não pode ser abalado pela guerra. Por quê? Porque nele não há guerra. Esse reino não pode ser abalado pela corrupção, como o nosso é. Por quê? Porque nele não há corrupção. Esse reino não pode ser abalado por nenhuma pestilência, como a que nós estamos vivendo, porque nele não há nenhuma pestilência. Enfim, esse reino não pode ser abalado por nada e nem ninguém, porque o rei que reina nesse reino é soberano, é onipotente e tem perfeito controle sobre todas as coisas. E nós recebemos esse reino. O texto diz que nós recebemos esse reino. Recebemos tendo recebido um reino que não pode ser abalado. E quando é que nós recebemos esse reino? Recebemos quando nascemos de novo, pela fé em Jesus. E vamos adentrar, nós já o recebemos, mas vamos adentrar de forma definitiva nele quando nós terminarmos a nossa peregrinação aqui, pelo reino dos homens. Agora, meus irmãos, como é que nós, que recebemos esse reino que não pode ser abalado, devemos nos comportar enquanto peregrinamos por aqui, pelo reino dos homens? O texto nos responde. O texto nos dá a resposta. Eu vou ler de novo o texto para os irmãos. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, como é que nós devemos servir a Deus enquanto peregrinamos aqui pelo reino dos homens? Primeiro, o texto diz que nós devemos reter a graça. Reter a graça, meus irmãos, significa permanecer nela. Enquanto nós vivemos, peregrinamos ainda aqui no reino dos homens, nós devemos servir a Deus permanecendo na graça, estando estreitamente ligados à graça de Deus e fazendo uso da graça de Deus. E em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos servir a Deus, nós devemos viver, devemos nos comportar, enquanto nós peregrinamos aqui nesse reino dos homens, servindo a Deus pela graça, por essa graça que nós estamos retendo, na qual nós estamos permanecendo. Como nós devemos servir a Deus? Tem três coisas aí. Primeiro, nós devemos servir a Deus agradavelmente. E servir a Deus agradavelmente significa, meus irmãos, servir a Deus de uma maneira que seja aceita por Ele. É muito simples, né? Nós somos agradáveis às pessoas quando nós somos aceitos, quando nós nos comportamos de uma forma que somos aceitos por essas pessoas. Então, servir agradavelmente a Deus pela graça significa servir de um modo que lhe agrade. Também devemos servir, meus irmãos, com reverência. Reverência significa respeito. Reverência é aquela atitude mental que reconhece a grandeza de Deus.
Por exemplo, servir a Deus sem hipocrisia, com envolvimento do nosso coração e não apenas dos nossos lábios. E também diz aí o texto que nós devemos servir a Deus com piedade. E piedade significa santo temor e talvez até um pouco de tremor, né? Medo de pecar, medo de ofender a santidade de Deus, do nosso Deus. E aí o texto bíblico, meus irmãos, termina com uma outra forte razão para assim procedermos. Além do fato de sermos gratos por poder fazer parte de um reino que não pode ser abalado. E qual é essa razão? A razão é: o nosso Deus é um fogo consumidor. É assim que termina. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num reino dos homens, que constantemente é abalado, mas nós recebemos um reino no qual nós vamos adentrar lá no futuro, quando todas as coisas forem consumadas, vamos adentrar definitivamente, um reino que não pode ser abalado. E porque nós recebemos esse reino que não pode ser abalado, nós devemos nos comportar enquanto peregrinamos no reino dos homens, retendo a graça, servindo a Deus pela graça, de uma forma agradável, com reverência e com piedade, e também devemos nos comportar assim com a consciência de que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Que nós possamos, meus irmãos, refletir seriamente nisso, que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.